prazer e muita responsabilidade que aqui estou para partilhar convosco um pouquinho daquilo que aprendi. O tema de hoje é para mim um pouco desafiante, acho que é para toda a comunidade espírita, na medida em que, em parecendo ser um tema relativamente simples ou linear, a relação entre o espiritismo e a ciência, a verdade é que é um tema muito controverso, sobretudo no meio científico, mas também alguma controvérsia acontece entre as várias correntes no movimento espírita. Portanto, é difícil encontrar respostas objetivas e contundentes relativamente àquilo que nós podemos estabelecer como verdade nesta relação e no seu reconhecimento, nomeadamente pela comunidade científica, da legitimidade do espiritismo como ciência. E por isso as palavras do irmão Nuno para mim foram um bálsamo, porque pedem a bênção de Jesus e a intuição de Jesus para esta palestra que muito me será proveitosa. Talvez introduzindo e aliás ao longo de toda esta pequena palestra, eu vou fazer muitas menções à codificação espírita nas suas diversas obras e pela mão de Allan Kardec, porque exatamente é lá que encontramos o alicerce para entendermos esta relação e a forma como ela é vista pelo espiritismo na sua palavra de codificação, não é? Na sua organização como pensamento, como filosofia, como religião e também como ciência. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec dizia, desde logo, que o ser humano, que considera a sua razão infalível, está bem próximo do erro. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juiz para as rejeitar. E Allan Kardec fazia referência, nesta passagem, a um certo orgulho e soberba daquilo que chamava os sábios na época, portanto no final na segunda metade do século XIX, relativamente a outras formas de conhecimento que não aqueles assentes nos cânones clássicos do pensamento científico. E punha em causa até que, de alguma forma, a ciência pudesse ser o chapéu para a compreensão ou para a validação da chamada ciência espírita. Mas então, até porque, ao longo da história, e isto é um exemplo muito citado, mas que não nos cansamos de repetir, muitas descobertas que, em princípio, sendo rejeitadas, e o sistema heliocêntrico é exemplificativo, quando Galileu defendia a teoria de que era a Terra que girava em volta do Sol e não um sistema geocêntrico, em que o Sol girava em torno da Terra, não acreditaram nele, inclusive foi julgado pela Inquisição, porque se considerava que eram loucos os seus fundamentos. A verdade é que, tempos depois, esta constatação louca que ele teorizou, muitos anos antes, se veio a confirmar. Isto porque a ciência, embora coberta de um manto ou de uma aura de objetividade e de totalitarismo, não é? De essencialismo como verdade absoluta, não existe. O conceito de ciência está sempre a evoluir. E também as descobertas científicas vão sendo postas em causa, os chamados paradigmas vão sendo postos em causa com novas descobertas, com novas perspectivas, com novas formas até de modelar o conhecimento. Portanto, o meu contributo também, como pessoa que trabalha na área da investigação,
no âmbito das ciências sociais, é retirar esta mística da pretensa neutralidade e objetividade e essencialismo do conhecimento científico, e que ele próprio e aquilo que é aceito como conhecimento vai evoluindo ao longo do tempo. Mas então, na codificação espírita, Allan Kardec define o espiritismo como uma ciência, exatamente, que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. E, portanto, ele coloca a definição de espiritismo nos termos em que se coloca um objetivo científico, na verdade, porque diz que a ciência procura explorar a natureza, né? O que é o espírito, de onde vem o espírito e para onde é que ele irá. E, portanto, pretende explorar objetivamente, ou tanto quanto possível, baseado em evidências sobre esta relação dos espíritos com o mundo corporal. Todavia, distingue-se das outras disciplinas científicas e distingue-se num elemento muito essencial e que coloca a divisão entre aquilo que é o conhecimento aceite e não aceite como conhecimento científico. É porque trabalha sobre o elemento espiritual e não sobre um elemento material que pode ser manuseável e mecanicamente moldável, por assim dizer. E, portanto, as ciências comuns apoiam-se nas propriedades da matéria, que podem ser, então, experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenómenos espíritas apoiam-se em ações inteligentes, porque são ações de espíritos que têm uma vontade própria e, portanto, não são manipuláveis em laboratório nem em condições designadas científicas em termos do cânon científico hegemónico. Quando eu falo em hegemónico, falo que é aquele que domina o modelo científico e a forma de fazer ciência no mundo atual, ou aceite pela comunidade científica atual. As observações que são feitas dos fenómenos espirituais têm que ser necessariamente feitas de uma outra forma. Também recorrendo a métodos objetivos, a uma análise sistematizada, organizada e até objetiva, passa a redundância, mas lidam e gerem um elemento que é inteligente e não um elemento material que é manipulável. Portanto, no espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encarar as observações. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem, trazendo aqui a palavra da introdução do Livro dos Espíritos. Mas então, voltando ao início, o que é a ciência? Como é que ela é definida? Ora, como eu vos disse, comecei por dizer, nada disto é muito linear. Porque eu até vos trago aqui uma definição de ciência, mas a própria definição de ciência é muito controversa na atualidade. Mas, enfim, é relativamente consensual no mundo contemporâneo que a ciência é um conjunto de conhecimentos sobre um determinado objeto, que em geral, no âmbito das ciências naturais e exatas, é um objeto material. No âmbito das ciências sociais e humanas não é um objeto material também, mas obtido por certos critérios metódicos, isto é, que tem que haver uma metodologia, em princípio aceite pela comunidade científica, métodos que sejam sistemáticos, que possam ser replicáveis, reproduzidos e que possam ser transversais, e um sistema construído de forma lógica. Portanto, advém do latim, cujo significado é conhecimento e saber. É uma das formas de conhecimento. Nós temos outros tipos de conhecimento. Há o conhecimento científico, mas há também o conhecimento popular, que, embora não possa ser usado como base para a tomada de decisão, nomeadamente decisões médicas, políticas, económicas, mas que é essencial para até guiarmos a nossa vida cotidiana, seja o conhecimento popular ou o conhecimento de senso comum, mas também
o conhecimento religioso e outros teológico e outros tipos de conhecimento. Ora, mas apesar disso, a definição que eu trago é que o conhecimento científico é em si também uma crença. Porquê? Porque parte frequentemente de uma questão, de uma inquietação que nós queremos descortinar, que nós queremos explorar e que, em geral, coloca um conjunto de hipóteses que se pretende testar. E, nesse sentido, é também uma crença. Mas tem vindo a ser distinguido à partida da religião porque é uma crença, ou do tipo, das religiões em geral, não é? Ou do conhecimento, e não estamos a falar aqui em religiões em particular, nem estamos a chegar ao espiritismo, mas o que é escrito relativamente à separação entre religião e ciência é de que a ciência é escrutinável. Isto é, no caso da religião, existem, dando o exemplo dos dogmas, que não se abrem ao escrutínio da lógica e até da investigação para a comprovação da sua verdade. E, supostamente, a ciência abre-se a esse teste, a esse conjunto de averiguações sistemáticas com o intuito de comprovar determinada hipótese e, então, testar determinada teoria. Então, o que difere, supostamente, será a possibilidade de as hipóteses que são colocadas serem passíveis de serem questionadas e pesquisadas e investigadas. E falar-vos-ei agora, então, sucintamente, de duas grandes épocas que caracterizam dois grandes modelos de ciência, que na verdade coexistem, mas que são típicos de duas épocas distintas. Numa época em que a ciência se estava a impor no centro do conhecimento humano, entre o século XVI e meados do século XX, havia uma espécie de euforia com a ideia de afirmar a neutralidade e a objetividade do conhecimento científico e, portanto, havia um foco muito grande na objetividade, no rigor, na lógica, na matemática do próprio método, com grande enfoque para a ideia de experimentação e a enorme crença de que o conhecimento científico estaria na base da explicação de todos os fenómenos da natureza e que poderia prever tudo o que poderia acontecer, quase como uma religião, na verdade. E, portanto, era a época que se caracterizava por um positivismo metodológico, Auguste Kant era o precursor desta ideia positiva de que a ciência iria dominar o mundo e todo o conhecimento, e a ideia determinista de que não havia outra forma de conceber o mundo a não ser a partir das grandes descobertas e das leis científicas que, à medida que iam sendo descobertas, não se poderia voltar atrás. Portanto, seriam verdades incontestáveis e absolutas. Ora, hoje em dia sabemos que não é assim, que alguns pressupostos vão evoluindo, eles próprios são colocados em causa à medida que outros paradigmas vão surgindo e outras explicações que melhor se ajustam ao conhecimento de determinado fenómeno se impõem. Mas é a partir desta racionalidade que caracteriza esta época, a época iluminista de grande expansão do conhecimento científico, que se pretende dar exatamente o grande corte entre aquilo que é a religião e a ciência. E, portanto, tudo o que era considerado sagrado seria assumido como um embuste, como uma forma de contrariar toda a objetividade do conhecimento científico e que não poderia ser considerado uma forma de conhecimento legítimo. Ora, o Allan Kardec afirma que o Espiritismo não coloca como princípio absoluto, senão o que está demonstrado como uma evidência ou que ressalta logicamente da observação.
Há um esforço bem conseguido, na nossa perspectiva como espíritas, de afirmar o espiritismo, ou nomeadamente a investigação associada aos fenómenos espíritas, que veio depois ter corpo na codificação espírita e nas várias obras, houve de facto um enorme investimento na experimentação, na observação sistemática, na organização, na análise, na conclusão, na comparação, na contradição, para que, e na lógica, e, portanto, na análise a partir de uma racionalidade lógica que pudesse construir uma doutrina abrangente, mas que fosse compreensível e que não fosse dogmática e, portanto, assente na lógica e na racionalidade. E para quem trabalha em investigação, este esforço e esta narrativa encontra-se muito presente na codificação espírita. E, portanto, na verdade, tendo surgido como doutrina num momento em que o paradigma positivista e determinista atingia o seu auge, também para se legitimar, mas não só, porque Allan Kardec e nós espíritas acreditamos que não podemos aceitar nada que não seja assente num pressuposto da racionalidade e da lógica, portanto, não faz sentido introduzir conhecimento quando ele não tem fundamento e que só se baseia numa crença vã. Mas a verdade é que o espiritismo procede de forma muito semelhante àquilo que são as ciências positivas na investigação que se produziu, nomeadamente para a codificação da obra espírita. Na verdade, o método adotado por Allan Kardec na investigação e comprovação do facto mediúnico, isto é, um instrumento comprobatório da existência e comunicabilidade dos espíritos, fundamentava-se na observação, na comparação, na análise sistemática e procedendo, como disse, a conclusões objetivas e fundadas nesse processo de observação e de análise lógica. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que utiliza métodos semelhantes ao método positivista, experimental, muito focado na objetividade científica e nas evidências, mas, por outro lado, coloca em evidência aquilo que é a própria possibilidade de falibilidade do conhecimento humano e, portanto, contrapondo um caráter progressista do pensamento espírita, Kardec separa-se da ideologia positivista e totalizante da ciência clássica. E, portanto, reconhece, de facto, as qualidades da ciência como escola de abertura e de humanidade, mas alerta para a falibilidade do conhecimento humano. E é tendo por referência esta forma de fazer ciência de alguma forma totalitária e preconceituosa relativamente a outras formas de conhecimento ou formas de conhecimento com outros objetos e outros pressupostos, é que Allan Kardec, a determinada altura, diz que a ciência que o espiritismo não é alçada da ciência dita normal, e que a ciência propriamente dita, como ciência na forma como ela se apresentava, no modelo que se apresentava à época, seria incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Isso não significava que um método científico à época não fosse considerado válido por Allan Kardec, mas que, ao tratar do espírito, a ciência material, não podendo o espírito explicar-se por algarismos e por forças mecânicas, encontra-se limitada para responder aos desafios colocados pela ciência espírita. Bom, a partir de meados do século XX,
surge um outro movimento científico, embora o anterior continue a ser dominante na atualidade, mas em meados do século XX ascendeu um movimento que se pode apelidar, de grosso modo, de pós-moderno, em que dava corpo a crises do positivismo e do determinismo e abria a necessidade de reavaliação do próprio conceito de ciência, dos critérios de certeza, da relação entre a ciência e a realidade e da própria validade dos modelos científicos positivista. É nesta época, com o advento do princípio da incerteza de Heisenberg, que os raciocínios clássicos baseados na exatidão pouco a pouco foram cedendo terreno aos raciocínios mais probabilísticos. E é nesta fase da ciência que se dá de enfraquecimento do viés positivista que as próprias ciências humanas e sociais ganham força, porque também há, sendo o objeto diferente, na verdade, as ciências humanas também não trabalham com elementos materiais, trabalham com pessoas que também têm inteligência e não são manipuláveis nem redutíveis a leis mecânicas nem totalmente objetivas. E, portanto, daqui surgem as noções de rejeição de verdades universais e mais a ideia de paradigmas, isto é, de modelos e de construções de conhecimento que são validados a determinado momento, mas que sofrem revoluções e que, ao longo do tempo, aqueles conhecimentos considerados estáticos e verdades vão sendo ultrapassados e vão sendo oferecidas explicações mais completas para determinado fenómeno. E é a partir daqui, porque a ciência deixa de ser vista como a verdade absoluta e passando a ser enquadrada num certo relativismo histórico e cultural, portanto, cuja legitimação depende da cultura na qual está inserida e, portanto, não é imediato, ou seja, o conhecimento passa a ser situado num determinado contexto e não passa a ser assumido como verdadeiro em todos os contextos. E é aqui que Aldo Terrin, entre outros, propõe uma epistemologia de nova era. Isto é, uma nova forma de ver o conhecimento científico e de organizar a realidade. E é em que há o método científico analítico reducionista, deve juntar-se um método holístico, totalizante e místico. Mas isto implica esta nova era em que a ciência abandona o seu suporte positivista e se lança em direção a uma compreensão espiritual e religiosa da realidade, da natureza, do mundo e do ser humano. E, portanto, de alguma forma, aqui abre-se uma porta também à entrada do espiritismo e da análise e da exploração sistemática do que acontece com o espírito e com a relação dos espíritos com o mundo material. E é nesta altura que nasce aquilo que vocês já terão ouvido falar, que serão as ditas pseudociências. E, portanto, isto tem um lado bom, porque faz emergir novas formas de conhecimento, mas que não são ainda, na realidade, reconhecidas como ramos científicos, pelo menos de uma forma consensualizada pela comunidade científica. É o caso da parapsicologia. Nós sabemos que, por exemplo, a Fundação Biel atribui financiamento a projetos de parapsicologia. Sabemos que essas pessoas que têm esses financiamentos conseguem publicar em revistas científicas com revisão por pares, portanto, com alto impacto, e reconhecidas pela comunidade científica, mas, por outro lado, os sistemas públicos não atribuem financiamento para fazer investigação na área da parapsicologia, porque não se assume, porque se diz que não é uma ciência, que é uma pseudociência e, portanto, não passível de ser financiada. Enfim, mas foi a partir desta abertura para formas de conhecimento que não
tão materiais e tão positivistas que de alguma forma abrissem espaço à complexidade e à subjetividade da interação humana, que passou a ter lugar este tipo de pesquisa e de algum reconhecimento que tem merecido, assim como nestas revistas de parapsicologia muitos estudos no âmbito do espiritismo e da mediunidade têm visto a sua aceitação no domínio científico. Mas é uma aceitação ambivalente. Ao mesmo tempo que algumas revistas, poucas, aceitam como válidos as pesquisas, porque efetivamente não há como negá-lo, são objetivas, obedecem a todo o método científico, mas há o preconceito de assumir que, por se tratar de uma análise sobre algo que não é mensurável, que não é maleável, nem material, que a ser aceito como verdadeiro conhecimento. Mas já voltando então a este fôlego pós-moderno e a abertura a novos conhecimentos para a novo conhecimento científico, e é por isso que hoje as ciências sociais são ciências, porque não eram anteriormente, não é? Mas Allan Kardec, já precursor, colocava a necessidade de desmistificar o saber totalitário das corporações cientistas. Dizia que não somos daqueles que queriam um rebuliço contra os sábios, ele queria dizer cientistas, ao contrário, os temos em grande estima e ficaremos fortemente honrados em contá-los entre nós, mas a sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, julgamento irrevogável. Allan Kardec desafia os cientistas e esse desafio mantém-se atual. Os cientistas, mesmo de outras áreas que não o espiritismo, porque não é aceito como disciplina, mas que tentem escrutinar o que se passa nos centros espíritas, atendendo à especificidade do método e do contexto que tem que ser utilizado para a investigação, mas o espiritismo encontra-se aberto para que as próprias universidades tenham interesse em comprovar ou refutar o que aqui acontece. Mas isto coloca imensos desafios, porque, não sendo uma disciplina aceite, a partir do momento em que qualquer investigador ou investigadora se proponha a fazê-lo nas universidades, é, de alguma forma, ostracizado por estar a fazer bruxaria e outras coisas no contexto universitário, objetivo, apesar da coexistência desta nova forma de pensamento, do dito pós-moderno, em que se coloca o método científico rigoroso e totalitário e baseado em procedimentos muito quantitativos. Esse paradigma está colocado em causa, já são aceitos estudos com base em experiências, são aceitos estudos com base nas percepções das próprias pessoas, atendendo a outros métodos de investigação que não a experimentação em si. Mas, por outro lado, e até no contexto das ciências sociais, em que mais se contesta o modelo positivista, há uma resistência, um preconceito enormíssimo, que eu estou dentro sei, enormíssimo relativamente a qualquer estudo sobre tudo o que não é palpável, sobretudo se tiver alguma ideia de religião subjacente. Enfim, Allan Kardec codificou os factos espíritas com precisão, estabelecendo princípios teóricos, métodos, critérios e valores para as investigações, e dou mesmo exemplos concretos dos problemas resolvidos pela teoria espírita. Isto para retomar aqui a ideia de que no estudo da fenomenologia espírita houve sempre uma enorme preocupação de adequação ao modelo científico vigente, e, nesse sentido, deixou-nos um verdadeiro paradigma científico, porque é muito estruturado, muito organizado e dá resposta a um conjunto muito abrangente de problemas e questões. Ao contrário, e, portanto, pode ser mesmo tratado como um paradigma na acessão dada por Kuhn, que foi que cunhou o conceito de paradigma científico. O que caracteriza
A revelação espírita é a sua fonte divina, não é uma fonte material, não é uma fonte humana material, também, é uma fonte inteligente, mas imaterial. A iniciativa pertence aos espíritos e a elaboração vem do trabalho do ser humano, nomeadamente na casa espírita. Allan Kardec antecipou então a pós-modernidade científica, tratando os temas espirituais nos mesmos moldes que a razão aplica às questões materiais, demonstrando experimentalmente, através da experiência, da evidência, do testemunho e da visualização, na observação direta, eu diria, que os espíritos existem e, assim como a sua evolução contínua e as reencarnações sucessivas. Então, concluindo, o espiritismo possui certas características da ciência na sua acessão clássica, porque ele encoraja e aplica o método experimental em muitas, nomeadamente no domínio da mediunidade e do estudo da mediunidade, vai às causas e às leis que regem os fenómenos, portanto, explora toda a relação de causalidade que caracteriza o pensamento científico, encoraja a objetividade, o espírito crítico, o questionamento e o desinteresse no sentido em que algum desapego, algum desprendimento para olhar com objetividade para os fenómenos. E por isso é que convida quem vem de fora também a analisar os fenómenos. Mas o estudo dos desencarnados não pode ser o domínio das ciências exatas e naturais na forma como o método é aplicado nestas ciências. As relações dos humanos com os espíritos, isto é, os chamados eventos, não são o domínio da história, nem da sociologia, nem de qualquer outra ciência social, mas isso não significa que eles não existam. É porque, como dizia o Aldous Huxley, os factos não deixam de existir só porque são ignorados. Temos que ter a abertura e a ausência de preconceito para nos permitirmos analisar e estudar seriamente algo que nos propomos como questão de investigação, por exemplo. A rejeição sem provas ou a recusa em examinar racionalmente o mundo espiritual apresenta atualmente o inconveniente de deixar o campo livre ao abuso de todo o género e aqui sim temos que distinguir o que é o trigo do joio e o que é que são abusos na apropriação da ciência por oportunistas. Então, o espiritismo traz os elementos lógicos que permitem refutar esses abusos de maneira formal, oferecendo respostas claras e consoladoras à maioria das questões existenciais, e por isso é que é um paradigma tão completo para a compreensão do mundo e da nossa existência, e que tão frequentes na origem do desespero humano. Portanto, tem aqui uma componente científica, mas também tem aqui uma componente que caracteriza, tal como o seu atributo científico, a doutrina espírita, que é a sua religiosidade e o seu caráter filosófico, de traçar um caminho que seja efetivamente consolador e que conduza a uma sociedade mais feliz. Na verdade, o conhecimento científico também tem este objetivo, melhorar as condições da população humana nas suas mais diversas vertentes. Einstein sentiu que o conhecimento científico, um grande espírita, na verdade, apenas não poderia bastar ao ser humano, afirmando que a ciência sem a religião é cega e a religião sem a ciência é manca. A ciência no sentido de criação lógica e narrativa, da criação de uma narrativa lógica e racional relativamente às coisas espirituais. A força do espiritismo está nesta integração holística, não é? Porque relaciona três aspectos muito importantes do conhecimento. Como vos disse, o conhecimento não é só conhecimento científico. Não vivemos apenas com o conhecimento científico. Vivemos também com o aspecto filosófico, de orientação e de compreensão do mundo, e o religioso ou ético,
que nos permite ligar ao amor, ao bem, ao cosmos. Allan Kardec teve então a missão de apresentar uma nova aproximação do conhecimento humano, considerando o ser humano além dos limites do corpo e deixando entrever o conhecimento sob o ponto de vista do espírito. Fê-lo de uma forma sistemática, mas com um objeto diferente, o objeto espiritual. E, portanto, o espiritismo e a ciência não são forças antagónicas, mas, ao contrário, completam-se reciprocamente. A ciência normal tem por objetivo o estudo das leis do princípio material e o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis que governam o princípio espiritual. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenómenos através das leis da matéria, assim como o espiritismo sem a ciência faltaria a possibilidade de se comprovar e de se abrir a este escrutínio da racionalidade, da lógica, que é tão importante também para separar aquilo que é o trigo do joio e nos tornar efetivamente leais àquilo que nos permite evoluir e não àquilo que nos ilude numa farsa. Muito obrigada.